pessoas que sonham. A gente sonha. Quantos sonhos aqui? Quantos de nós sonhamos? Amém? Se tem um sonho bacana aí, sim ou não? A pergunta é: o que você tem feito para tirar esse sonho apenas da tua mente? Não precisa responder, guarde para você. Mas isso é visão. Você sonhar com algo e você tirar das tuas intenções. E mãos falam de trabalho. Diga: mãos falam de trabalho. Quando você tira do coração aquilo que está apenas uma ideia, um sonho, e você começa a trabalhar ele, movimentar, mobilizar esse sonho passa a se tornar realidade. Diga: realidade. Então, para nós não tínhamos condições de ir ao Brasil, levar 6 pastores ou 7 pastores, nós não tínhamos condições. Mas nós fizemos uma reunião um dia aqui à tarde, atrás, aqui depois do Tadel, né? E eu estava sonhando com isso já fazia um tempo. Disse: vamos fazer uso daquilo que a gente ensina, né? Eu sempre brinco com a minha esposa que, olha, a gente precisa ouvir mais os nossos conselhos, né? Quando a gente está olhando, porque a gente já ensinou, não é? Pastor é assim, a gente ensina os outros. Não, você precisa fazer isso, você precisa tal e tal. Daí acontece com a gente fica assim. Aí eu falo: olha, nós precisamos seguir mais os nossos conselhos. Não é verdade? Então eu falei: vamos seguir os nossos conselhos, vamos colocar isso em evidência, vamos tornar isso realidade. E graças a Deus, isso está se tornando realidade. Terça-feira nós estamos saindo daqui pela manhã, nós pastores, e nós estamos indo ao Brasil para ministrar ali o impacto no Brasil, né, nas nossas 2 cidades, em Paranaguá e Curitiba. Eu queria pedir que essa igreja estivesse orando por esse projeto, porque nós sabemos que há um grande mover de Deus sendo estabelecido ali naquele lugar. Amém? Há um novo tempo lá. Glória a Deus por isso. Mas eu quero ler um texto com vocês aqui. Na verdade são partes, né, de algumas ministrações que a gente vem falando esse ano todo. E eu sempre digo, eu tenho uma dificuldade muito grande de sintetizar as coisas. Eu ainda não consegui. Eu creio que até os 70, 80 anos acho que eu vou conseguir. Eu tenho muita dificuldade em sintetizar uma palavra, sintetizar tudo que eu começo a estudar a Bíblia, vem muita coisa, vou escrevendo, não para nunca, e aí eu vou alongando. Daí quando eu vou falar, eu tenho dificuldade de sintetizar aquilo que é comprido, né? Que é profundo, que é a palavra, não tem como. E é imensurável a palavra de Deus, né? Então eu gostaria de falar apenas uma pequena parte daquilo que a gente tem falado, né, durante esse ano aí. Eu queria ler um texto com vocês de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do 20, Apocalipse 3, 20 até o 22. Apocalipse 3, 20, 21 e 22. Vamos ler ali no projetor? Aí eu quero ler numa versão, aquela versão A Mensagem, né, que ela é bem fácil da gente entender. Vamos ler então. Vamos lá, 1, 2, 3, juntos? Isso, 21. Ao amanhecer, eu lhe concederei, se assente comigo no meu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça. Isso. Deixa eu ler para vocês aqui a minha versão. Diz assim: olhem para mim. Se você tem aí no iPad, no celular, essa versão, a mensagem, eu gostaria que você acompanhasse também comigo. Diz assim: olhem para mim. Estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir, eu vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se assentar comigo à cabeceira da minha mesa. Assim como eu, depois de vencer, tomei um lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos
Então ouça a palavra do vento, ouça o Espírito soprando através da igreja. Amém, irmãos? Nós temos consciência, o ano passado nós falamos muito sobre graça, sobre lei e graça. E esse ano nós estamos falando sobre manifestar o reino no sopro dessa graça. A graça que a gente recebeu, a graça que nós aprendemos. E quando nós ministramos, nós não queremos de forma alguma ameaçar ou falar qualquer quesito sobre a sua perda da sua salvação. Nós não estamos falando sobre isso. E quando a Bíblia fala, geralmente no Novo Testamento, quando a palavra de Deus ela se refere a nós, com relação à nossa vida, às nossas atitudes, a Bíblia não está falando sobre a nossa salvação, sobre o nosso espírito. A Bíblia não está se referindo a isso. Então, com relação à nossa salvação, é uma coisa que nós não falamos mais, porque nós já somos salvos. Sim ou não? Se você é salvo, dê um glória a Deus aí. Mas porque a salvação, na verdade, ou as obras, né, elas nunca foram quesito para você alcançar a salvação. Porque essa teologia, né, da causa, teologia moral da causa e efeito, ela ficou para trás. Ela teve o seu efeito, ela teve a sua importância, mas ela ficou para trás. E o que o Senhor derramou e tem derramado nesses últimos tempos é o seu mover, é a sua graça, é a sua benevolência, é a sua misericórdia sobre a igreja. Então, o que nós precisamos entender é que o que nós vamos fazer a partir do momento que nós recebemos esta salvação. Este é o nosso ponto. As nossas mensagens não são mais para salvar você, até porque a gente não salva ninguém. As palavras ministradas não são para mover você a você ser salvo, a não ser que você nunca creu em Jesus e nunca confessou Jesus na sua vida, a não ser que você não creia na obra eficaz da cruz, na morte do Cristo ressurreto, a não ser que você não creia nesse Cristo. Mas a partir do momento que você creu nesse Cristo, você recebeu algo que você não fez nada por receber. Você recebeu a tua salvação e que ela é de graça. Glória a Deus por isso. Mas a nossa mensagem hoje, ela consiste sempre, daqui para frente agora, em nós entendermos como filhos amados de Deus que somos. O que nós estamos fazendo, ou nós vamos fazer com essa graça que nós recebemos da parte do Pai sobre a nossa vida. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Vamos supor que eu sou pai desse jovem bonito aqui, né? E eu diga para ele: olha filho, eu tenho tudo que eu tenho, a empresa que eu tenho, tudo que eu tenho, a minha riqueza, eu estou lhe doando, eu estou passando para você. A partir de hoje você é dono de tudo que eu tenho. Ele pagou quanto para receber isso? Nada. Mas a partir do momento que ele recebe tudo aquilo que eu como pai dei para ele, ele não precisa mais fazer nada. O que vocês acham? Ele recebeu tudo de graça, não pagou um centavo por isso. Mas e agora? O que ele vai fazer com esse benefício, com essa bênção que ele recebeu de graça, que ele não pagou nada por aquilo? Essa é a questão do nosso Evangelho. Aqui consiste a mensagem do Evangelho. Porque aquilo que nós não conseguíamos fazer, o Pai já fez.
E eu sempre tenho dito e repito e não canso de falar que a salvação, a graça de Deus, ela foi dada para o nosso espírito. Diga, a graça de Deus, ela foi doada para o nosso espírito. Escute, mas ela precisa ser manifesta. Diga, manifesta na nossa alma e no nosso corpo. O que vai identificar, já vou entrar ali na palavra, que esse filho que recebeu de graça do Pai toda a empresa, toda a prosperidade, toda a bênção do Pai, o que vai identificar que ele está satisfeito, como ele vai mostrar, manifestar a sua gratidão para com o Pai. Como que ele vai fazer isso? Administrando bem a empresa. O que mais, Emerson? Expandindo a empresa. O que mais? Trabalhando, sim ou não, irmãos? E para isso ele tem que ter obras, sim ou não? Ele tem que ter obras? Ele tem que trabalhar? Sim. Essa é a beleza do Evangelho. Você recebeu de graça a salvação, e tudo aquilo que voltar a você ter que pagar alguma coisa para você ser salvo é maligno. Porque a salvação é de graça, você não paga nada por ela. Agora, quando eu recebo essa salvação, começam as minhas responsabilidades como filho, sim ou não? Até ele receber a empresa do Pai, até ele receber as coisas que ele não tinha, até o Pai dizer agora é seu, ele tinha alguma responsabilidade? Sim ou não? Não tinha. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele podia fazer, mas ele não tinha responsabilidade. É ou não é? Mas a partir do momento que o Pai ratifica, dizendo: ei filho, é seu, vem cá, eu estou te dando, eu estou te doando isso. A partir do momento que o Pai disse: olha, você é tudo que eu tenho, é seu. Agora começa uma parte da responsabilidade de nós como filho. Alguém está entendendo? Dê glória a Deus aqui. E essa é a palavra, esse é o Evangelho que nós precisamos entender. Nós não estamos mais falando da nossa salvação. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a consciência do pecado ou a consciência do perdão. O que eu tenho na minha alma? Eu tenho consciência de pecado ou consciência de perdão? Porque se esse filho que recebeu algo do Pai, mesmo o Pai doando para ele, se ele não tiver consciência da bênção que ele tem, se ele não tiver consciência do perdão, da graça, da benevolência do Pai, ele pode se tornar um filho sem destino. E mais, destruir aquilo que ele recebeu de graça. Sim ou não? Então veja. E aqui nós começamos a entender agora aquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós olhamos para essa revelação de João em Apocalipse, nós começamos a perceber esse fato aqui sobre as igrejas. Por exemplo, se você for ler Apocalipse a partir do 1, você vai entender a revelação de João. Você vai ver que a visão que João teve, onde Jesus estava, o que ele estava segurando. A Bíblia diz que a visão que João teve, ele estava no meio de um candeeiro. Em Apocalipse 1, 13, em Apocalipse 1, 16, diz que ele tinha nas mãos direita 7 estrelas. Pastor, e o que significa isso? As 7 estrelas, a Bíblia diz que tem um significado profético de que essas 7 estrelas são os 7 anjos, 7 governos, 7 tipos de igrejas, são os 7 candeeiros, são 7 tipos de igrejas na terra. Veja, Deus não estava falando ali com relação à salvação ou a perda da salvação dessas 7 igrejas. Porque a Bíblia diz que essas 7 igrejas, elas estavam na mão do Senhor. Diga, na mão do Senhor. Elas estavam nas palmas da mão do Mestre. Se elas estavam lá, elas eram separadas pelo Senhor, por Deus.
elas não estavam longe, elas não estavam separadas de Deus, ou elas não estavam no inferno, não estavam. E a Bíblia fala sobre isso. São 7 tipos de igreja, 7 tipos de pastores, que João estava tendo a revelação, recebendo a revelação, para que ele pudesse transmitir, deixar, para que eu e você hoje estivesse fazendo uma leitura daquilo que o Pai precisa que eu como filho siga, faça, oriente, se cuide. Então ele começa a dizer, para todas as igrejas aqui que você observa, as 7 igrejas, ele está dizendo, não com relação à salvação, ele está dizendo sobre as obras. Se você for ler o Apocalipse, quando João recebe a direção de Deus para escrever as 7 igrejas, toda vez que João escreve a palavra revelada que ele teve da visão do trono, que o Pai falou com ele, toda vez que ele recebia a palavra, Deus falava com João dizendo, escreve, conheço as tuas obras. Ele estava se referindo a obras, não a salvação. Ele estava se referindo à maneira com que nós nos portamos, como nós andamos, a não a nossa condição de filhos. Ele estava falando sobre os 7 tipos de filhos existentes na terra, 7 tipos de governo, de líderes, de pastores na terra. É isso que João estava escrevendo, é isso que Deus estava escrevendo. Ele estava falando sobre as obras. Então a questão aqui que nós vamos falar, estamos falando sempre, não é com relação à salvação. Deus não está mais falando com a igreja sobre salvação aqui, porque a Bíblia diz que a igreja era do Senhor, e o Senhor estava passeando no meio da igreja, mas havia coisas nas obras dessa igreja que precisavam melhorar, mudar, para ser trabalhadas. Havia algo de errado na vida desses filhos que foram separados, que acreditavam no Mestre, que eram salvas, que estavam no meio, sabe, das mãos do Todo-Poderoso, que eram pessoas salvas, escolhidas. Havia algo que eles precisavam crescer, melhorar e mudar. Tinha coisas a ser mudadas ali. Tem alguém me entendendo aqui, irmão? Dê glória a Deus. Então ele começa a falar. Havia um espírito, se você for ler aqui, esse verso 22, capítulo 3, diz aqui, essa versão, a mensagem diz assim, e o Espírito está soprando através da igreja. Há um Espírito soprando, há um Deus falando. E esse Deus, essa graça que recebemos, ela precisa ser soprada através da igreja, ela precisa ser manifesta através da igreja, ela precisa ser movimentada. Nós precisamos manifestar esse sopro. E aí nós olhamos para a palavra aqui, Deus usa João para falar, e ele começa a falar, por exemplo, a igreja ortodoxa de Éfeso. Ele diz assim, Cristo é aquele que tem a igreja nas suas mãos direitas, isto é, aquele que sustenta a obra do Senhor, é Ele que sustenta. Para essa igreja esforçada, está dizendo sobre o tipo de pessoa, igreja, porque igreja somos nós. Diga, a igreja sou eu. Então ele estava se referindo a um tipo de igreja, ele estava se referindo àquele tipo de cristão esforçado, e a palavra era, eu conheço a tua obra, você é esforçado, você é esforçado. E ele se apresenta como aquele que sustenta esse tipo de cristão. Lá para a igreja de Esmirna, a igreja atribulada, na véspera do seu martírio, Jesus se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, mas ele havia vencido a morte. Então ele está dizendo, ei, você está sendo perseguido, não se preocupe, porque eu venci as perseguições, e eu estou contigo. Então eu conheço as tuas obras, permaneça, lute por elas, não desista, porque essa é a palavra do Eterno para nós nesta noite. A igreja mundana de Pérgamo, eu estou só passando aqui para você entender. Ele fala como o Cristo glorificado, a quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Porque ele se refere a essa igreja, veja, uma igreja salva, mas era mundana. E ele diz aqui, ó, o Cristo, ele se apresenta como aquele que tem a espada. Espada serve para cortar, espada serve para separar. Ele está dizendo, ei, eu
sou aquele que tem a espada nas mãos e que faça a separação daquilo que é santo, daquilo que é separado para mim, com aquilo que não é meu, com aquilo que não me pertence, com aquilo que não é da minha natureza. Cristo é aquele que veio fazer essa separação, porque Ele tem a espada na mão, porque Ele é guerreiro. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, a igreja corrupta, Cristo se apresenta como juiz. Ele diz que tem fogo, chamas nos seus olhos. Ele é aquele que apresenta-se agora aqui para uma igreja que é corrupta. Ele diz: ei, eu sou como juiz, tem fogo nos meus olhos. E quando um juiz vai julgar uma causa, ele diz: eu preciso trabalhar nisso, eu preciso julgar isso. E outra, Cristo só julga o pecado porque Ele é justo, Ele é santo. Então, se Ele é santo, Ele precisa condenar aquilo que não é da sua natureza. Olha só, a igreja que é morta, a igreja de Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Ele se apresenta aqui como aquele que tem a vida. Ele se apresenta aqui como aquele que tem os 7 Espíritos. Ele se apresenta aqui como aquele que tem toda a vida e que pode ressuscitar aquele crente mais morto na igreja, aquele crente mais acabado na igreja. Cristo se apresenta e diz: ei, esse tipo de igreja, eu estou aqui para dizer para você que eu tenho vida para te dar. Eu tenho vida em vida abundância, em abundância. Eu tenho muita vida para te dar, eu tenho muito para te fortalecer, eu tenho muito para desaguar sobre a sua vida. Eu tenho muita vida, muita unção, muito poder, muita autoridade. Se você está morto nesta noite, Deus manda dizer para você: há muita vida fluindo dele, há muita unção fluindo dele, há um mover fluindo dele. Se você deseja, dê uma glória a Deus e diga: eu desejo se mover essa água da vida sobre mim. Aleluia, aleluia. Para a igreja missionária de Filadélfia, Cristo é aquele a quem abriu portas para a evangelização. Cristo é aquele que tem uma porta aberta sempre para uma igreja que quer fazer missões. Cristo sempre abre portas. Ele está dizendo: irmão, para você que deseja às vezes fazer a obra de Deus, mas dizer: mas se eu largar o meu trabalho, se eu fizer isso, se eu deixar a minha hora, se eu fizer isso para mim me der uma cela, Deus está dizendo para você: ei, eu sou aquele que sustento a quem eu chamo, e aquele que quer fazer alguma coisa pela minha causa. Tem alguém aqui me entendendo? Meu glória a Deus. É Deus é que sustenta você, irmão. Não é homem nenhum, não é governo. Você não depende, irmão, da economia do país, você não depende da economia do governo, você não depende da prosperidade do governo. Você depende da palavra do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Se você entende isso, dê um glória a Deus para expressar a fé que você tem nesta noite. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para a Laodiceia, a igreja morna, Cristo é aquele que é fiel, que é a testemunha verdadeira, tirando da igreja toda a máscara da satisfação de si mesmo. Aí ele diz aqui: eu sou a testemunha verdadeira. Sabe, nós estamos chegando em um tempo em que a igreja do Senhor, ela precisa andar num nível diferente de fé. Nós estamos chegando nesse dia onde eu e você vamos ser desafiados a andar pela fé, a viver pela fé, a professar a nossa fé, a declarar a nossa fé ou não. Aí o Eterno dá uma direção para João e diz: João, escreve para essa igreja, diz para ela: olhem para mim. Primeira coisa, anote no texto de Apocalipse 3. Segunda, ele diz: perceba, alguém está batendo na porta. Terceira coisa, ele diz: a quem atender o chamado. Precisamos atender o chamado. Quarta, precisamos também abrir. Ele diz: a quem abrir a porta. Por que 5? Ele diz: alguém vai entrar. Alguém vai entrar. Ele dá essa direção para essa igreja aqui.
E aí, a questão aqui é esse evangelho que eu acabei de falar na introdução. Não estamos falando de salvação, estamos falando de obras. E aí, a pergunta aqui é: a quem temos olhado? A quem temos percebido? A quem nós temos atendido? Para quem nós temos aberto as nossas portas? E a quinta questão: a quem e quem tem entrado na nossa vida? Olha, vou repetir. Ele disse: olhem para mim. Percebam, tem alguém batendo a porta. Você precisa atender o chamado, abrir a porta, porque alguém quer entrar. E eu estou fazendo aqui uma outra pergunta, dizendo: a quem nós temos olhado? Segundo, o que temos percebido como igreja, como filho? O que nós temos percebido? A quem temos atendido? Ele diz porta, dá uma sensação de entrada, sim ou não? Sim ou não, irmão? Aí ele diz aqui, ó, para quem temos aberto as portas? É uma pergunta. E quem tem entrado? Quem tem entrado? Por quê, irmãos? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tudo que entra em você, olha aqui, tudo que entra em você tem um poder. Vou repetir: tudo que entra em mim e em você tem o poder de mudar os meus pensamentos. Tudo que entra em mim e você tem o poder de mudar a minha vida. Tudo que entra em mim e em você tem o poder de mudar os meus caminhos. Tudo que entra em mim e em você tem o poder de mudar o meu destino. Mas aqui há uma questão, aqui uma pergunta, aqui uma direção também. Deus diz a essa igreja: olhem para mim, percebam a mim, abram a porta para mim, deixe que eu entre aí, porque eu quero cear com vocês. Eu quero sentar na mesa com vocês. Eu quero compartilhar da vida de vocês. Eu quero bater um papo com vocês. Esta igreja já era salva. Deus não estava falando com relação à perda de salvação. Ele estava falando com uma igreja que estava na mão dele. Ele só estava querendo atenção. Porque o que eles estavam percebendo, olha aqui, o que essa igreja estava percebendo, eles estavam percebendo algo que não era o Deus, mudando o seu destino mesmo sendo salvos. Eles estavam perdendo a rota, mesmo tendo a bênção e toda a prosperidade do Pai. Ou melhor dizendo, eles estavam se perdendo na prosperidade que o Pai tinha dado. O Pai tinha dado a empresa, tinha dado prosperidade, tinha dado tudo para eles. E a Bíblia diz que eles se ensoberbeceram. Começaram a se gloriar naquilo que o Pai tinha dado. E aí Deus diz: ei, olhem para mim. Vocês precisam me olhar, vocês precisam me ter, vocês precisam saber que é eu que fiz, é eu que dei. A igreja são vocês, o meu filho é que pagou um alto preço por vocês. Sabe, nós precisamos de ter abertura para Deus. Não é porque somos filhos, não é porque somos salvos, não é porque professamos uma fé, não é porque levantamos a nossa mão dizendo nós somos cristãos, não é porque adoramos a Deus que sempre nós damos ouvidos a Ele. A gente às vezes tem se perdido, porque
tecnologia tem feito com que a gente se perca. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem a palavra de Deus para nós, aonde nós temos sido afetados como igreja, como salvos, como filhos, temos sido afetados por este século. Por isso que Paulo diz: renovem-se, porque há uma ideologia nesse século, há um Deus desse século que quer desviar a atenção de vocês, que quer desviar, sabe, a ideia de vocês, que quer desviar o propósito de vocês. Então vocês precisam perceber isso. Quem faz um curso de maturidade aqui sabe o que eu vou falar agora. O nosso corpo tem 3 funções, diga 3 funções: locomoção, instinto e sensação. Locomoção é esse aqui que eu estou fazendo. Instinto, irmãos, é a coisa que está em você. Mexe com o filho de uma irmã para você ver o instinto dela, o que é. Instinto fala de sexualidade. O homem sem Deus, ele é um animal, ele tem um instinto sexual. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a sensação. E a sensação na Bíblia, a sensação é chamada de portas. Diga portas. Portas. E a sensação são os nossos 5 sentidos. Diga tato, olfato, paladar. Quais outros 2? Visão e audição. Dentro dessas sensações que nós temos, olha aqui para mim, irmãos, este século tem tirado a igreja do propósito. E dentro dessas sensações nós temos começado a perder a nossa consciência de perdão. Nós perdemos a consciência de perdão, perdemos a consciência de filhos. Quando nós damos abertura apenas às portas das nossas sensações, percebemos apenas aquilo que não pode, aquilo que não é, aquilo que não conseguimos, aquilo que é errado. Nós percebemos aquilo que as nossas debilidades, percebemos os nossos pecados, percebemos a nossa fraqueza, percebemos aquilo que nós sempre estamos paralisados neles. A gente percebe o pecado pelas nossas sensações. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Porque, olha aqui para mim, foi desta forma com que Satanás conseguiu derrubar o homem, através da sensação. Ele disse: olhe, qual foi a sensação que foi aberta? Mas antes da visão, ele usou uma outra sensação. Qual foi? A audição. Satanás cochichou no ouvido, e a porta foi aberta para ouvir Satanás. Quando a mulher ouve Satanás, ele abre uma segunda porta nela. Qual foi? Visão. E depois de ela olhar, ele abriu a terceira porta dela. Qual foi? Qual foi? O tato. Ela quis pegar. Quando ela pegou, ele abriu uma quinta porta dela. Paladar. Você entende isso? Paladar. Então, dessa maneira, Satanás consegue tirar o foco, desviar aquela pessoa, plano perfeito de Deus, filho, criado segundo a sua imagem e semelhança. Ele consegue mudar o foco daquele filho que ele tinha amado tanto, que ele tinha criado tanto, mas ele desviou o foco através das portas. E aí, ele continua fazendo isso hoje. Ele quer tirar o nosso foco para que a gente tenha a percepção, a consciência de pecado, para que quando a gente venha diante de Deus, a gente se sinta pecador, para que quando a gente se apresente diante de Deus, a gente sempre se sinta que está devendo para Ele. A gente não consegue entender essa consciência de filiação, a consciência de filho. Então a gente tem consciência mais de pecado do que de perdão, porque o perdão ele vem através da consciência de um espírito.
A consciência de um Espírito habitando em nós, falando em nós, nos levando a ter comunhão com Ele. Porque o Espírito, ele traz a consciência. A consciência. O que é consciência, irmãos? A nossa consciência de certo e errado vem do Espírito. Então, quando eu começo a perceber o meu Espírito, eu começo a abrir as portas para o meu Espírito, não para as minhas sensações. As sensações a gente sempre abre, mas a consciência de perdão vem através do nosso Espírito. Mas aí a gente tem que dar vazão a Ele, olhar para Ele, perceber o que Ele está dizendo, abrir a porta para Ele, dizer: Pai, pode entrar, eu tenho algumas coisas para falar para você, eu tenho algumas confissões. Ele vai dizer: sim, filho, pode falar. Então você vai falar com Ele. E Ele nunca vai dizer que você é um filho indigno. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu quero concluir só dando um exemplo, porque hoje é culto de Santa Ceia. E nós precisamos sempre, quando a gente vai participar da ceia, a gente tem que ter consciência de perdão, não de pecado. Quando nós participamos deste ato aqui, a gente tem que ter consciência do perdão, e não daquilo que nós fizemos ou cometemos, ou ainda às vezes até cometemos. E aí Paulo fala aqui, em 1 Coríntios 11, 27, ele diz assim: por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E aí a gente olha isso aqui e a gente diz: ei, aqui Paulo está dizendo que aquele que participar indignamente, ele é réu do corpo e do sangue. Então eu não vou participar, porque eu não sou digno. Eu não vou pegar no pão, porque uma análise eu me examinei e eu percebi que eu não sou digno. E muitas pessoas, elas não participam disso aqui, porque a avaliação que ela fez é de indignidade. E eu me lembro, irmãos, que há uns anos atrás, eu sei que vocês talvez não sejam desse tempo, mas eu ainda peguei esse tempo em que o culto de Santa Ceia era só para os viciados.